No episódio de hoje eu quero falar um pouquinho sobre como seus hábitos influenciam no seu organismo para estar ou não inflamado. Durante uma inflamação crônica, muito mais importante do que a gente te dar anti-inflamatórios é a gente tirar aquilo que está causando o agente agressor da inflamação. Está bem evidenciado também sobre a epigenética. O que é epigenética? É você ter o gene de uma doença, mas você não desenvolvê-lo porque você tem hábitos de vida saudáveis. Então você se alimenta bem, dorme bem e mesmo que na sua família tenha alguma gene de alguma doença para desenvolver, ela fica ali quietinha. Então, hoje em dia se fala muito nisso, hoje em dia se fala muito de inflamação, mas não se fala tanto de como evitar essa inflamação. Então, é muito comum a gente querer dar a vitamina B6 porque é anti-inflamatória, ou qualquer outro tipo de vitamina para ajudar no organismo, mas o mais importante do que isso é a gente tirar o que causa essa inflamação. Então, a gente tem hoje em dia muitos fatores que causam o que a gente chama de radical livre. Os radicais livres, além de gerar essa inflamação crônica, eles envelhecem a pele e também está associado ao aumento do risco de câncer. Afinal, o que são os radicais livres? Bom, um deles é o excesso de sol, a bebida alcoólica que pode te inflamar bastante também, o tabaco, cigarros, os poluentes que a gente tem no dia a dia, a gente respira um ar mais poluído, isso a gente precisa de vez em quando ir para o campo, ir para a natureza. As toxinas, às vezes a gente esquenta o alimento em coisas de plástico ou alguma panela de alumínio que a gente acaba ingerindo aquelas toxinas, componentes ruins. A diminuição do sono, que é causada também pelo aumento do estresse, que pode ser muito mal para o seu organismo. E também o que a gente fala bastante aqui, que é a parte da alimentação. Da gama grande de alimentos que podem te fazer mal, está incluso aí o açúcar, o excesso de sal, os alimentos industrializados, que tem vários químicos ali que inflamam muito o seu organismo, o glúten, o leite e os seus derivados, que são os laticínios, os queijos, manteigas e iogurtes. Tudo isso a gente evita não só para evitar a inflamação crônica ou doença, mas muito mais para o seu bem-estar, para como você vai se sentir bem no dia a dia. Até nos pequenos procedimentos, como um botox, por exemplo, você pode inchar bastante um esculptor que precisa da produção de colágeno. Tem pacientes que dão super certo e tem pacientes que, não gostei tanto porque eu inchei muito ou não foi o resultado que eu queria, porque tudo depende também um pouco do seu organismo. Se você está fazendo algo que é para você estimular mais colágeno, mas você está com o corpo ali inflamado que não consegue produzir colágeno, então não adianta muito fazer. Então é importante o paciente se conscientizar disso, melhorar também a alimentação, para o seu organismo conseguir uma produção ali melhor do colágeno. E se isso faz uma diferença nesses pequenos procedimentos, imagine uma cirurgia, o quanto que isso não é importante para a cicatrização. Então a cicatrização é a produção de colágeno ali que fecha a pele. Então se você não estiver bem desinflamado, você vai inchar mais, você vai ter uma dificuldade de cicatrizar, você vai se comparar e falar, nossa, mas o dela não deu para ver a cicatriz e o meu deu para ver muito, porque demorou mais para cicatrizar. Então são pequenas coisas que fazem muita diferença. Então se você tiver dúvidas sobre como se alimentar melhor, dormir melhor, retirar todos esses fatores ruins da sua vida, escreve aqui nos comentários que eu vou te responder.